Sociedades secretas, o que são e qual o seu real propósito? Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje está muito especial porque eu quero falar sobre uma questão que vai ajudar você a entender como tudo está ligado. E eu tô gostando de fazer o vídeo aqui com o meu quadro, que daí eu posso escrever, acho que fica mais fácil. Então vamos falar das sociedades secretas. Primeira coisa que eu quero mencionar é que assim, para você entender o conhecimento que eu estou passando, você tem que ter uma crença que Deus existe, tá? Seja esse Deus que você quiser chamar, porque a crença na dualidade, ou seja, o bem e o mal, o preto e o branco, isso é necessário para entender tudo isso. Então, vamos falar de sociedades secretas. Sociedade secreta é um termo bem amplo, até porque existem centenas de sociedades secretas, mas eu quero incluir aqui as mais conhecidas. Então, vamos começar pela, uma das sociedades secretas mais famosas, que são os Illuminatis, Illuminati, tá. Oficialmente, Illuminati surgiu no século XVIII, tá? Século XVIII, na Bavária, na Alemanha. O criador, um cara muito famoso, Adam Weishaupt, criou os Illuminati, tá? Só que o que significa Illuminati? Significa os iluminados, isso aqui vem do latim. Quem que são os iluminados? Na antiga história da criação, principalmente na história da criação cristã, diz que Lúcifer era o anjo que caiu dos céus e foi aí atormentar a humanidade. Então, o próprio nome Lúcifer, já do latim, significa luz. Então, os iluminados, ou os Illuminati, são aqueles que seguem essa doutrina de iluminação de Lúcifer. Agora, por que eles se chamam de iluminados? Porque na cabeça deles, Deus é uma figura opressora que não quer liberar o conhecimento e Lúcifer é aquele cara lá legalzão que vai chegar e liberar o conhecimento para geral. Tudo bem, eu não vou debater isso, só estou aqui para trazer os fatos, tá? Illuminati, na minha opinião, esse é um nome mais geral, que serve para generalizar as sociedades secretas. Mas dentro delas, tem vários outros grupos, como o Bohemian Grove, Skull and Bones, Bilderberg Group. Então, todos esses grupos aí que a gente já conhece, Trilateral Commission, essas são sociedades secretas dentro das sociedades secretas. Cada um desses grupos o propósito é o mesmo, porém eles se dividem de maneiras diferentes. Tipo, um acontece nos Estados Unidos, outro acontece na Europa, um acontece com tais líderes, outro acontece com tais líderes. Mas, e também, com certeza, os maçons. Maçons, que é um grupo muito famoso, principalmente no Brasil, a maçonaria. Mas esses são vários grupos com nomes diferentes, origens diferentes, porém todos eles com a mesma meta. Para a gente entender essas sociedades secretas, lembrando que depois, mais tarde, a minha meta é criar uma conta no Patreon e falar em detalhes sobre cada uma dessas organizações, ou seja, sobre a maçonaria, sobre a comissão trilateral, sobre os Skull and Bones, enfim. Esse vídeo é só mais um geral mesmo para explicar para vocês. Tá, então essas sociedades secretas, muitas delas surgiram aí nos últimos 200, 300 anos. Por exemplo, o Skull and Bones surgiu na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Então, elas surgiram em lugares diferentes, épocas diferentes, porém todas têm a mesma ligação, todas elas estão ligadas. Tá. Então, o Illuminati é recente, tá, oficialmente, a gente vê aí nos anos 1770 por aí. Vamos olhar um pouco mais para trás na história. Então, vou apagar isso aqui. Vamos olhar um pouco mais para trás, sociedades mais antigas que estão ligadas com as sociedades que eu mencionei. Primeira que eu quero mencionar são os Rosicrucians. Tá. Rosicrucians. Essa é uma sociedade que surgiu em 1614, oficialmente. E essa sociedade... Lembrando que, gente, você acreditando na dualidade, você acredita que existem dois lados, tá? Tem o lado de Deus e tem o lado do demônio, Iblis, Lúcifer, o nome que você quiser dar, tá? Shaitã, o nome que você quiser dar. Então,
quem está por trás disso daqui? Todas essas sociedades secretas podem ser traçadas para um ponto. Um ponto. Salomão. O rei Salomão dos judeus. Todas podem ser traçadas até ele. Como isso? A gente tem os Rosicrucians, então, que surgiu aí no século XVII, também com essa mesma finalidade de uma sociedade secreta. Só que até então, a gente, ou pelo menos o público, não tem exatamente certeza qual que é o objetivo dessa sociedade secreta, além, é claro, do controle da população. Então, essas sociedades secretas, elas têm conhecimentos que vêm daqui e vêm mais antigo ainda, vem do Egito, tá? Do Egito antigo. Porque a história oficial sobre os egípcios, muito dela foi escondido ou manipulado para o público. Justamente por causa disso. Porque quando você começa a saber a história de verdade, você começa a ligar os pontos. Tá. Rosicrucians existiram, lembrando que eu falei, depois eu vou fazer um vídeo para cada uma dessas sociedades em detalhes, tá bom? Cobrindo elas em detalhes, que vai estar disponível no Patreon. Eu ainda não criei a conta, mas eu vou criar, não se preocupem. Então vamos incluir outro nome aqui. Os Cavaleiros Templários. Knights Templars, tá? Esse aqui é outro grupo interessante que surgiu no ano 1118, se não estou enganada. E os Cavaleiros Templários, a história oficial é que eles estavam tentando proteger, ou tentando fazer pesquisa, tentando escavar o Templo de Salomão. Aparentemente sem motivo nenhum, né? Tô lá só escavando o Templo de Salomão, tá. Só que a gente sabe que eles estavam indo atrás do Templo de Salomão para descobrir o que estava enterrado no Templo de Salomão, que era ou a Arca do Covenante, que é onde estão os 10 mandamentos oficiais, ou o livro que Salomão escreveu. Eu não lembro o nome exato do livro dele, mas Salomão colocou todo o seu conhecimento de conversa com espíritos, de conversa com animais, um monte de coisa colocou no livro, e o conhecimento de Salomão é o conhecimento que foi usado por essas organizações secretas para dominar o mundo, tá? Então a gente tem os Cavaleiros Templários e a gente tem uma outra ordem, um pouco mais antiga, que se chama o Priorado de Zion, Priory of Zion, esse nome em inglês, em português Priorado de Zion. Surgiu um pouquinho antes, foi em 1099, tá? Priorado de Zion. Eu quero fazer um vídeo separado falando sobre esse priorado, tá? Mas como vocês podem ver, o meu maior objetivo é mostrar para vocês que todos estão conectados, tá? Então até mesmo o pessoal que é maçônico vai falar que as origens deles pode ser traçada ao priorado de Zion, pode ser traçada a Salomão e pode ser traçada ao Egito Antigo. Tanto que é por isso que tem tanto simbolismo do Egito Antigo, como o obelisco. Lembra que eu fiz um vídeo falando como saber se a sociedade está sendo controlada através do obelisco? Tem muita simbologia. Só que o Egito é um tópico separado, que eu tenho que fazer um vídeo separado, porque é muita coisa, gente. Não tem como eu colocar tudo no vídeo só, vai ficar muito cheio. Então, o priorado de Zion, o maior objetivo desse priorado, que também depois virou um dos maiores objetivos dos Cavaleiros Templários, dos Rosicrucians, dos maçons, é monitorar ou guardar a linhagem de Jesus Cristo. Por quê? Lembra que tem uma historinha bem engraçada que se chama do cálice, do Holy Grail. No inglês se chama Holy Grail. Eu não sei o nome em português, mas é o cálice sagrado, alguma coisa assim. Foi estudado que esse cálice, na verdade, simboliza o ventre da linhagem de Jesus, ou seja, o ventre da mulher que deu continuidade à linhagem de Jesus. Por que isso é um problema? Porque no cristianismo a gente sabe que Jesus é visto como Deus, né? Então Jesus é a encarnação de Deus, é o Filho de Deus, veio de uma mulher que teve uma concepção virgem, ela era virgem, concepção veio de Deus, então Jesus nasceu. Então, na teoria do cristianismo, Jesus não poderia ser um homem normal, tá? Só que esse pessoal aqui, que segue as sociedades secretas, defende que Jesus era um homem normal. Por que isso? Porque eles sabem que a linhagem de Jesus é importante. O sangue, gente, quem é biólogo, quem estuda sangue, sabe que o sangue é muito importante. E quem estuda sociedades secretas também sabe que o sangue é muito importante.
Então, lembra aquele vídeo que eu falei que os três deuses, que o Deus das três religiões monoteístas eram o mesmo? Lembra que eu mostrei para vocês a linhagem, como ia de Adão até Enoque, Noé, Abraão, Jesus, Mohammed? Então, essa linhagem, ela é uma linhagem especial e é a linhagem da onde virá o anticristo. Tá, eu não quero entrar em conspiração, não quero entrar em coisa religiosa, mas esse é um fato. Então, o anticristo virá dessa linhagem, por isso a necessidade dessas ordens secretas de monitorar a linhagem de Jesus. Então, essas ordens secretas, sociedades secretas, elas defendem que Jesus teve filhos. Não sei quantos, eu não sei te falar, homem, mulher, não sei. Mas é defendido que Jesus teve crianças, enfim, né, pessoas que seguiram com a sua linhagem. E essa linhagem, a linhagem que é o Holy Grail, que vem sendo monitorada pelo Priorado de Sion, pelos Cavaleiros Templários e vem sendo protegida. Por quê? Porque eles sabem que vai chegar um momento na história do ser humano que dessa linhagem virá, de acordo com eles, de acordo com a crença deles, dessa linhagem virá o anticristo. E a gente sabe também, na questão religiosa, que as três grandes religiões monoteístas defendem a volta do Messias. Tá? O judaísmo só fala que é o Messias, o cristianismo acredita que é Jesus que voltará, e o islamismo acredita que é Jesus que voltará, para lutar contra o anticristo. Tá? Então, essas sociedades secretas, quem acredita em Deus sabe que essas sociedades secretas, elas foram criadas por quê? Por Deus é que não foi, né? Então, quem é que foi que criou? E tem também o pessoal que defende a questão dos Anunnaki. Eu vou fazer um vídeo separado para falar do Anunnaki, essa questão do Nibiru, isso é outra coisa. Mas a gente sabe que o Egito Antigo, tá? Tudo volta pro Egito. Até mesmo o simbolismo usado nessas sociedades secretas. A questão porque lembra que eu falei no vídeo anterior que essas sociedades secretas também infiltraram as religiões, por um motivo, claro, para esconder a verdade do público, para manipular os fatos. Então, qual que é o objetivo? Agora que eu dei uma introdução aí falando o que são essas sociedades secretas, que como eu falei, elas são várias sociedades que estão ligadas com um objetivo só. Elas têm vários nomes diferentes, por exemplo, maçons, por exemplo, Bohemian Grove, por exemplo, Skull and Bones. Elas têm vários nomes diferentes, mas todos com um objetivo principal, que pode ser traçado no Egito, pode ser traçado aos Cavaleiros Templários, pode ser traçado ao Priorado de Sion e ao Rei Salomão, que o Rei Salomão é uma figura muito importante, gente, vocês não estão entendendo. É dele que vem esse símbolo aqui. Esse aqui é um símbolo oculto, quem estuda ocultismo sabe disso. Mas eu quero falar o seguinte, qual que é o motivo dessas sociedades secretas? Por isso que eu falei que você precisa acreditar em Deus para conhecer esse conhecimento, para absorver o conhecimento que eu estou dando para vocês. Então, na história original da criação, a gente sabe que Deus criou tudo e o demônio desafiou Deus a fazer com que o ser humano fosse levado para a perdição, ou seja, que o ser humano não mais adorasse a Deus, o Criador, mas sim adorasse ao demônio, ou adorasse a deuses falsos. E então a meta, digamos, do mal, que a gente sabe que existe bem e mal, gente, se você não acredita que existe bem e mal, pega hoje no teu quarto à meia-noite, desenha um pentagrama no teu chão, invoca aí uns espíritos para você ver se o mal não existe. Mas eu não tô recomendando isso, só tô falando, né, se você quer desafiar. Mas enfim, então, a meta do mal, eu vou falar o mal, mas você sabe que eu quero dizer o demônio e tal. Então a meta do mal é desvincular o ser humano de tudo que é bom e mandar o ser humano para o caminho errado, para o caminho da perdição, para o caminho de tudo que é ruim. Então, essas sociedades secretas, elas vêm fazendo isso, por isso que elas vêm controlando toda a sociedade por baixo do pano, por isso que elas querem criar essa nova ordem mundial, onde as pessoas não terão liberdade de nada, onde as pessoas não vão poder ter suas próprias crenças, onde as pessoas vão ser monitoradas o tempo inteiro. Então, é tudo o controle da humanidade. O controle da humanidade é a meta, digamos, do mal, tá? O controle da humanidade. Então, são dois objetivos que as sociedades secretas têm. Primeiro é controle, tá, da humanidade. Isso inclui controle da nossa mente,
humanidade. Tá, então isso inclui o controle da nossa mente. E o número 2 é preservar a linhagem ou o sangue, tá? A linhagem sagrada ou o sangue sagrado, que é a linhagem que pertence a todos os profetas das 3 grandes religiões, que é a linhagem que pode ser traçada de volta a Enoque, de volta a Adão, de volta a Noé. Então, porque dessa linhagem, todas as profecias falam dessa linhagem virá quem? Virá o anticristo. E o anticristo é muito importante para a nova ordem mundial que virá. Então esse é um pedaço da história, tá? Isso aqui, como eu falei, tudo tá ligado. Então por isso que eu tô fazendo esses vídeos em séries separadas. Vocês podem ir assistindo e acompanhando. Tudo está ligado. Mas essas são as 2 grandes metas das sociedades secretas. E a gente vê que elas estão a todo vapor, né? A gente sabe... Quem estuda isso sabe que a gente está numa época agora, no ano 2019, numa época onde já está chegando ao final, à conclusão deste grande plano que começou com o início da criação, claro, mas teve aí suas origens fundadas no Egito Antigo. Um tópico que logo eu vou estar falando no vídeo. Mas então é isso, gente. Meio que para resumir, para vocês entenderem as origens das sociedades secretas e o motivo delas e como que elas são todas ligadas, tá? Elas são todas ligadas. Por isso que existe tanta semelhança entre elas. Todas as sociedades secretas estão ligadas e podem ser traçadas a um pontinho em comum. E como eu falei, todas elas podem ser traçadas ao Egito Antigo, ao rei Salomão. Então, depois eu vou fazer separado um vídeo para cada uma delas. E, claro, eu quero indicar alguns livros, só que o problema, assim, é que essa história de sociedade secreta, muitos livros... Você não vai encontrar um livro acadêmico que te fale isso que eu te falei. Você não vai encontrar porque a gente sabe que o próprio sistema acadêmico, ele é criado, né, por quem controla o mundo. Então, a melhor fonte de informação são em livros não acadêmicos, livros independentes. Esses daqui são 2 livros muito bons. Eu tenho outros livros que falam a esse respeito, mas eu não vou mencionar porque são livros um pouco mais polêmicos. Mas esses 2 livros, esse aqui é o melhor livro que eu já encontrei sobre os Cavaleiros Templários. É o melhor resumo que eu já encontrei até hoje. Ele cita passagens da Bíblia, ele cita passagens do Torá e ele cita passagens do Alcorão. É um livro muito bom. O segundo livro, eu já recomendei esse livro também, mas ele é bom, só que cuidado porque ele tem muito conhecimento aqui que eu classificaria como informação que não é 100% correta, mas ainda assim é um livro muito útil, que é a História Secreta da Humanidade. Eu vou deixar esses 2 livros na descrição abaixo para vocês. E aproveitando também para agradecer mais uma vez a todos vocês que vêm seguindo, compartilhando, curtindo, comentando, até porque o canal tá crescendo muito, tô quase aí com 100 mil inscritos, e quando chegar no número 100, você já sabe, né? Primeiro sorteio de livros, esse vai ser o primeiro livro a ser sorteado, e eu vou a meta é estar sorteando livros o tempo inteiro, então depois desse vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro. Esse vai ser o primeiro a ser sorteado e eu ainda tô tentando descobrir como fazer esse sorteio, mas não se preocupem, fiquem ligados a respeito. E é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o primeiro mês do meu canal, oficialmente no YouTube. Antes o meu canal não estava sendo muito usado, eu tinha só alguns vídeos, mas esse foi o primeiro mês que eu realmente dediquei a esse canal. Então vai ter muito mais coisa vindo, tá? Vai ter o Patreon daqui a alguns meses para quem quer vídeos mais específicos, de um conhecimento mais detalhado, que eu não quero abrir para o público, até porque são coisas mais, pouco, digamos, sérias. Então, para isso que eu vou criar o Patreon. Então, mas isso depois, fiquem atentos que depois eu vou estar mencionando aqui a respeito disso. E por enquanto, só fiquem ligados para essa questão do sorteio do livro. Continuem aí compartilhando os vídeos, compartilhando o canal para crescer mais ainda. Quanto mais ele cresce, mais vídeos eu vou poder fazer e mais livros eu vou poder doar para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada, gente, e tenham um ótimo dia.